Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV 35.1 de Mogi Guaçu. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Raul Schlusser, né? Ele me corrige aí se eu falei o sobrenome certo. Tudo bem, Raul? Como é que tá, meu amigo? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. É Schlosser mesmo, bacana. Raul Schlosser. Alemão, né? O pessoal tem uma dificuldade para pronunciar o SCH, então, mas é tão fácil, é só fazer Schlosser. Pronto, já é. Schlusser. Legal, poxa, que legal. Ô, Raul, então obrigado mesmo por aceitar o convite, cara. Quando eu fiquei sabendo que eu tive a oportunidade de chegar até o seu contato, de falar com um dublador, falei, pô, que bacana, a gente falou com pessoas de artes, de toda, falamos com pintores, falamos com desenhistas, falamos com locutores, músicos, e que legal trazer alguém com uma bagagem aí de locução também, de dublador, na verdade. E eu quero até perguntar uma coisa para você já de início, que eu pergunto para todo mundo que fala aqui com a gente no podcast. Só aquela coisa resumida, né? Quem é o Raul, de onde que veio, de que cidade que é, suas formações, aí a gente já entra no papo aqui. Ah, legal. Eu vim de rádio também, cara. É sério. Então não errei quando eu falei também locutor. Claro. É assim, ó, eu sou de Santa Helena, no Paraná, uma cidadezinha do oeste do Paraná. Hoje deve ter, no máximo, 6 mil habitantes, porque a Itaipu, quando foi construída, né, então ela tomou basicamente 60% do território do município, né? E meu avô foi um dos que foi, ele foi forçado a sair de lá, né? Ele, claro, foi pago todos os direitos dele e tudo mais, indenizado e tal, mas eu me criei praticamente em Cascavel, no Paraná, e eu era muito tímido, até aos 8 anos de idade eu era tímido pra caramba. E aí, o pessoal sempre falava assim para minha mãe, tem que colocar esse menino para fazer teatro, para perder a timidez, não sei o que e tal. Enfim, aí eu entrei para o teatro da escola, depois eu passei para o teatro da igreja e fui gostando da coisa. Aos 16 anos, estavam precisando de um estagiário na rádio, e antigamente as rádios, elas não tinha a tecnologia que tinha hoje, né? Nem FM não tinha na época, tanto é que lá era uma AM, né? Uhum. E todos os comerciais, abertura de rádio, abertura de programa, tudo era gravado em cassetes, casseteira, as casseteiras, Sim. né? Que só ia para frente, não rebobinava. Então tinha que ter alguém lá para rebobinar esses cassetes. E eu fui fazer um programa, que era o programa do Alemão Louco, ele começava às 4 da manhã e ia até às 8 da manhã. E, ele usava mais de 40 cassetes, porque ele falava assim, começava o programa, né? Olá, bom dia! Aí, uma vaca, né? Sim. Olha só, a mimosa já tá berrando no curral, vamos tirar leite! Aí, o galo cantava, o carejó tá cantando! Então, imagina, e era toda hora. E olha só a hora certa, aí vinha a propagandinha, né? Hora certa no oferecimento de lojas não sei o quê, Maurício! Aí, e ele tinha umas 300 propagandas, cara, no programa dele. E estamos falando em homenagem, né? E tinha umas ao vivo, mas a maioria era gravada. E tudo isso tinha que rebobinar os cassetes e colocar no lugar certinho. Então tinha uma tipo betoneira, um negócio assim, onde ficava os cassetes. E se você errasse, por exemplo, sei lá, colocava o cassete 2 no 4, lascou, porque o técnico ele nem estava aí, ele já sabia onde estava, ele só ia pá, enfiava, tinha 2 casseteiras de cada lado, assim, ó, 2 picapes, não sei se o povo sabe o que é picape, mas é o toca-disco, né, seriam uns toca-disco grandão assim, e eu comecei em rádio, e aí, lógico, né, no meio do mundo radialista, aí faltava às vezes alguém lá, eu os cobria, e aí foi indo. Então, minha formação mesmo veio do rádio. Foi ali que eu aprendi muita técnica vocal, técnica de interpretar e tudo mais. E até hoje eu gravo muito comercial para fora, enfim. E aí, quando eu cheguei à época de faculdade, eu falei, vou fazer artes cênicas, né, cara? E aí, claro, não tinha em Cascavel, fui para Curitiba fazer artes cênicas, me formei em 91,
e depois eu vim para São Paulo. E porque São Paulo era o eixo, né? Rio-São Paulo, onde todo mundo acontecia, não tinha arte em outro canto, né? É. E eu até cheguei a fazer 2 peças em Curitiba, no Guairão e tudo, mas o forte mesmo era Rio-São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, em 92 eu participei de uma novela do SBT chamada Brasileiros e Brasileiras. Eu fiz uma ponta lá, depois eu fiz um filme Correndo Atrás de Milhões, depois eu fiz um filme Perfume de Gardênia, mas a grana não entrava. E Sim. aí, em Campinas, estavam precisando de um locutor, eu fui para lá, trabalhar lá na rádio que hoje é Antena 1 de lá, né? Então, na época não era Antena 1, Ô, Raul, era... só para fazer um parêntese de uma pergunta dentro desse assunto, já para você discorrer, já tira o mito, então. Todo mundo fala, fez uma pontinha na TV, ou filme, ou novela, já ganha uma grana preta. Não é assim também, não, né? Por isso que você falou. Não, não é assim, não. Principalmente quando você está começando, não tem nome ainda, meu, te pagam só o básico, assim mesmo, para você, sabe? Claro, depois que você começa a ter um nome, começa a fazer um personagem mais central, um pouquinho maior, mas eu digo assim, só ganha dinheiro quem realmente faz de coadjuvante para cima. Uhum, Quem é de coadjuvante para trás é só aquele fixozinho. Hoje eu não sei quanto que tá, mas não deve ser muita coisa, não. E principalmente quando você faz coisa em televisão. Televisão, eles te pagam um cachê, só que você desconta a tua, você troca, né, o seu direito de imagem pelo direito de veiculação, porque, queira ou uhum. não, a televisão tá te promovendo, tá te colocando no ar, você Eles entendeu? já pensam assim, né? Entendi. Então, o seu direito de imagem que você teria que ganhar, que geralmente é 60% do valor Hum, total, você já deixa lá para eles em troca do direito de veiculação da sua imagem. Entendeu como é que é as entendi. coisas? Pô, é legal saber os bastidores aí da TV um pouquinho, viu? Legal, não sabia. E principalmente grandes empresas, assim, grandes emissoras, elas não estão nem aí. Você não é famoso, então você quer ser famoso, você tem que pagar por isso. Essa que é a Entendi. verdade. Então, aí em 94, aparece lá um dublador gravar um comercial na rádio, que antigamente se gravava na rádio mesmo, tinha poucas empresas assim de, comerciais, né, que gravavam estúdios fora tudo Uhum. era gravado em rádio, principalmente quando o comercial ia ser veiculado na rádio, né? Aí chega lá o Ezio Ramos, cara. Ezio Ramos já era o dublador do Tom Hanks, Caça-Fantasma, o cara já tinha um nome. E aí eu falei, caramba, eu tinha um programa que ia das 8 ao meio-dia, e ele ia chegar lá às 4 para gravar. Eu fiquei até às 4 esperando ele. Esperando Ele ele. acabou, e aí eu fiquei impressionado, porque geralmente a gente, locutor mesmo, tendo muita experiência, você pega o texto, né, lê várias vezes o texto, dá uma ensaiada, grava uma para ver como ficou e tal. O Ezio chegou, pegou o texto e já gravou de primeira, assim, cara. Sabe? E uma coisa solta, dinâmica. Puta, eu fiquei, nossa senhora. Aí terminou, eu fui lá, eu comecei a puxar o saco dele e tal, papo vem, papo vai. Então, porque eu tinha o DRT já, né? Eu falei, poxa, eu precisava ver como é que se torna dublador, cara. Aí, eu tô dirigindo lá na BKS, um dia que você tiver uma folga, vai para São Paulo e, né, me encontra lá na BKS e eu te mostro como um estúdio de dublagem. Na primeira folga, eu fui para São Paulo, meu, aí foi a coisa muito louca, assim, ó. Imagina você sentado né, no hall de entrada ali da BKS, esperando a tua vez, aí você ouve a voz do Kiko passando, blá, 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 a voz da Chiquinha passando, porque Nossa. o, o Chaves já era famoso naquela época, né? Uhum. E aí fica assim, puta merda, nessa época não tinha essa facilidade de tirar uma foto, uma selfie, que nem hoje, né? E É. eu, caramba, mano, os caras aí, só com as vozes icônicas passando, meu, Baroli, aí eu, nossa, aí fui conhecer um estúdio, meu, coisa de louco. Antigamente os estúdios, eles eram verdadeiras salas de cinema. Por quê? Porque começou como sala de cinema.
eram projetores. Inclusive a BKS, até um tempo atrás, ainda tinha lá um estúdio que era desde a época de como funcionava na Moviola. Moviola era uma forma de você montar o som junto com o vídeo, né, num aparelho que ele mexia, você gravava o vídeo numa película e o som em outra. E aí na hora ali você tinha que misturar os dois para que, né, ficasse certinho. Cara, e eles tinham tudo isso lá. Então, eu fiquei maravilhado. Cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Já pensou? Você vai interpretar um personagem, mas ninguém vai estar te vendo, ninguém vai estar enchendo teu saco, só um diretor e um técnico. Cara, perfeito. É É isso igual. aí. Eu me identifiquei muito porque era estilo rádio, que na época da rádio AM só tinha mesmo o locutor e o técnico, né? Não tinha nem diretor, porque o próprio locutor era o próprio diretor. Existia um diretor sim, mas ficava lá, sabe aonde? Ouvindo a rádio já, só o som já gravando, já, né, indo para o ar. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Aí, como é que eu faço para entrar? Ele falou, você tem que fazer estágio, cara. Porque, né, só aprende assistindo, vendo como é feito. Aí eu, puta, legal. Daí eu posso começar quando? A hora que você quiser. Aí eu fui lá, fiz meu cadastro e voltei para Campinas, cheguei lá e falei assim, ou você me demite ou me coloca em outro horário, porque de dia agora eu tenho compromisso. Show. Lógico. Aí o diretor, mas que compromisso? Falei, eu vou começar um estágio em São Paulo, de dublador. Você tá louco, São Paulo, é 100 quilômetros daqui, cara, você vai todo dia para lá? Eu falei, eu vou todo dia. Para. Aí ele falou, tá bom, faz o seguinte, ninguém queria trabalhar à noite. Então, se você pegar das 10 às 4, maravilha. Pô, geralmente é só, no máximo, 6 horas de trampo, né? Puta, eu ia varar a madrugada. Falei, fechou. Cara, aí eu pegava das 10 da noite até as 4 da manhã, saía da rádio, corria para casa, tomava um banho, botava uma roupa, corria para a rodoviária, às vezes nem ia para casa, às vezes ia direto para a rodoviária, entrava no Cometão, vinha dormindo no Cometa, chegava em São Paulo, corria para Barra Funda, lá na rua Tibério, onde é a BKS até hoje, sentava lá às 8 até às 5 da tarde, saía de lá, corria para a rodoviária. Isso foi um mês e pouco. Só que, puta, a grana começa a acabar, né, cara? E aí eu faltei umas vezes. Aí o Nelson Machado, cara, o que faz a voz do Kiko, né? Uhum. Meu, é o seguinte, cara, não dá para você pegar e usar a dublagem como apenas bico, cara. Não dá. Ou você come dublagem, dorme dublagem, respira dublagem, ou você tá fora. Você quer ver o tanto de gente que tem aí querendo fazer estágio? Aí, puta merda, o que eu faço? Fui lá, pedi as contas. Falei, não, pedi as contas, vim para São Paulo, aluguei uma vaga de pensão. Não era nem um quarto, era uma vaga. Olha Era aí. uma pensão, um quarto com 3 beliches, então você alugava uma cama e uma portinha num guarda-roupa, onde você colocava suas coisas. E eu aluguei essa vaga de pensão, e aí, mas ficava do ladinho da BKS. Então, saía de casa, puf, entrava na BKS, pá. E assim foi. Uns 3 meses, acabando a grana, e eu, puta merda, e agora? Aí eu vendo, nessa época tinha um jornal chamado Amarelinho, onde tinha as oportunidades de emprego, né? Aí tinha lá, eu não podia pegar nada que fosse de dia, tinha que ser um trampo de noite, né? E aí eu pensei assim, bom, eu acho que para lanchonete é bacana, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa ligada à lanchonete, restaurante. Mas tinha lá, precisa-se de vendedor de consórcio na Remasa. Uhum. Não é um fixo, né? Você vai andar por aí vendendo consórcio, né? Beleza. O que me chamou a atenção é que tem vale transporte e vale alimentação. Opa, já ajudava, hein? E era na Lapa, então dava o quê? Uns 6 quilômetros da onde eu estava. Aí pá, fui a pezão, 5 da manhã, cheguei lá e conversei com os caras. E aí, você tem experiência em venda? Pô, maravilha, eu vendi muito, você tá louco. Aí tá bom, beleza. Fizemos lá
cadastro, né? Então, a princípio, você vai ficar aqui numa experiência de 3 meses, se a gente te achar que é legal, a gente te efetiva. Tá bom. Mas eu não queria me efetivar, eu queria, né? E aí me deram, era um talãozão assim, com 60 vale transporte, eram os Olha, vales, se destacava, né, na época, se destacava o valezinho e dava pro cobrador. Aí eram dois papelzão assim, com 30 cada um. Aí eu já cheguei lá, já fui vendendo logo um, porque, né, eu não precisava, né, porque eu não ia sair por aí. E o vale alimentação, você tinha que ir todo dia para pegar, né? Então eles te davam o equivalente, sei lá, hoje a uns 60 pau, vai. Eu pô, sei era que dava, bom. pô, dava para comer bem. Então, e tem um detalhe, na época, os restaurantes, depois das 2, eles começavam a deixar por metade do preço. Então, você entrava depois das 2, o valor era metade. Vamos supor, você estava cobrando, sei lá, R$ 20 a refeição, depois das 2 era 10. Então, eu comecei a ir só depois das 2, Jogou mais tarde, é. para pegar o rango, né? E já dava para levar uma marmitinha. Então, eu comia uma parte do vale alimentação e mais uma marmitinha à noite. E aí, pronto, todo dia tinha que ir lá para pegar o vale alimentação. Os 6 quilômetros que você fala, né? Aquele lugar que é 6 longinho. quilômetros, 6 para ir, 6 para voltar. Por quê? Porque eu tinha que economizar o transporte, né? Porque o vale transporte eu tinha que vender. Enfim, aí foi. Durante 3 meses eu vendi um consórcio. Eu oferecia para os dubladores, mas os dubladores são muito pão duro. Eles ficavam assim: ah, não, tudo bem, depois a gente vê. Ah, ó, no começo do mês a gente conversa, não sei o quê, mas nunca ninguém comprou nada. Vendi um consórcio para a esposa do Parisi, que era um outro estúdio que conheci depois, que acho que ficou com pena de mim, né? Sei lá, comprou um consórcio. Enfim, passou 3 meses, o gerente me chama lá, Raul, infelizmente, cara, eu vou ter que te dispensar, porque 3 meses, cara, você vendeu um consórcio. O cara que menos vendeu aqui, vendeu 26 consórcios. Uhum. E você vendeu um, cara. Nunca na história da Remar alguém vendeu um consórcio em 3 meses. Aí eu, puta, tá bom. Aí eu tô voltando, cabisbaixo, puta que pariu, e agora, mano do céu? Aí eu olho assim, tinha um clube muito famosão, né? O Olímpia. Tinha uma placa lá, precisa de segurança no Olímpia. Aí eu, puxa, segurança, tá aí, cara. Segurança é à noite. É. Uau! Já entrei. Opa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E eu tenho 1,85 m, né? Então, grandão. Eu vi uma placa de segurança e tal. Ô, sim, estou precisando de segurança. Você tem experiência? Eu falei, claro, você tá louco, muito tempo de experiência. Ah, é? Aqui a gente só dá o blazer, você tem que ter o resto aí. Camisa branca, gravata preta, calça preta, sapato preto, lustradinho, tem que estar brilhando. É, faz essa barba aí e corta esse cabelo. Você pode começar quando? Eu falei, a hora que você puder. Tá bom, começa quinta-feira, isso era numa segunda. Quinta-feira, então, vai ter show aqui. Se você chegar às 6, você janta. E tem lanche às 10 e lanche na hora que acaba, às 3 da manhã. 3, Uhum. 4 horas, tem outro lanche. E o cachê é R$ 80 a diária aqui. Aí eu, puta, R$ 80, grana pra caramba naquela época. Falei, legal. E aí eu tô voltando de agora, eu não tenho essas coisas, não tenho camisa branca, não tenho calça preta, não tenho gravata preta. E Puta, aí, o meu. que que você fez? Aí eu cheguei, aí entrando na BKS, o Paris estava saindo. Eu, ô, Parisão, como é que está? Tudo bem, tudo bem? Aí, cara, tô precisando de uma ajuda, bicho, que eu arrumei um trampo lá no Olímpia, mas eu preciso de camisa branca, de gravata preta, calça preta, sapato preto. Aí, ó, vai aqui, umas 3, 4 quadras aqui pra frente, tem uma casa lá que a mulher vende uns negócios lá, é um brechó, é um brechó. Tem de tudo lá, cara. Toma aqui, cinquentão, vai lá. Lá você vai encontrar tudo. E realmente cheguei lá, meu, comprei 2 camisas brancas, uma gravata preta, 2 calças pretas, um sapato, tudo deu R$ 38. Falei, Caramba, não, estamos falando de 94 ou 5, né? 95 isso aí. Ah, é. Ah, não, é 94, verdade. Daí,
Comecei a trabalhar no Olímpia, cara, de segurança. Primeiro eu comecei lá fora, arrumando as filas, e depois eu fui subindo. Eu fiquei 1 ano e 6 meses no Olímpia. Por fim, eu fui subindo. Por fim, eu já era o segurança do camarim. Já estava lá no camarim, já, entendeu? Uhum. E foi muito bom, puta. Aí, esse mesmo Parisi montou a Parisi Vídeo, na Guaicurus, 3 ruas para baixo da BKS, e forçaram o portão dele lá. E ele um dia chegou para mim e falou: Raulzão, você não tá afim de morar lá na Parisi Vídeo? Aí, pô, por quê? Não, porque estão forçando o portão e eu não queria pagar um segurança. Então, se você morar lá dentro, né, eu te dou um jeito lá na sala. Quando for à noite, você afasta as coisas da sala e bota um colchonete lá no chão. Você, né, dorme lá. E tem um quartinho atrás, que não seria um quartinho, é mais uma despensa. Você deixa as coisas lá na despensa e à noite a casa é sua. Você pode usar a geladeira, o fogão, pode fazer o que for. Eu deixo sempre abastecidinho e tal. Eu falei, beleza. E foi aí que eu aprendi tudo dentro de uma dubladora, né? Porque eu fui morar para dentro de uma dubladora. Aí eu aprendi a cortar anéis. Aliás, não sabe o que é anel, né? É porque o anel Neo. no começo eu falei que as os estúdios eram com projetores, né? Uhum. Então, um filme é colocado num projetor, que ele é basicamente igual uma cassete, ela não volta, você só manda para frente. Uhum. Aí coloca o filme, manda um trecho para frente, não pode mandar muito, porque senão o cara não grava tudo. Então tira o filme, rebobina o filme, coloca o filme, manda um trecho para frente, tira o filme, rebobina o filme, põe o filme, coloca o... Você entendeu? Ô, que saco Nossa, que é isso aí? trabalheira. Um filme levava 15 dias, 20 dias para ser dublado, cara. Aí, um técnico teve a ideia de cortar a película de um tamanho que ela ficasse girando porque são dois rolos, né? Um em cima e Sim. embaixo. Um manda, outro recolhe. Então, a película ficava rodando ali, entendeu? Em vez de ficar tirando, rebobinando, não, ele colocava aquele pedaço ali e ficava rodando. Aquele pedaço tem 20 segundos de imagem. 20 segundos, né? Para passar ali. Então, ficava rodando aqueles 20 segundos. Quem estava naquele trecho, o dublador ia para a estante e ensaiava, vamos gravar. Porque na época não tinha essa facilidade que tinha hoje. É gravado em Tascam, 2 canais. Então, se você errasse, ferrou. Imagina, errou, estragou todo o filme. Então, ficava aqueles, né, tipo anelzão, assim, aqueles pedaços de película emendada com fita durex, aqueles anelzão. Então, em São Paulo, chamaram de anéis. Anel. No Rio, como ficavam dando looping, no Rio é mais chique, os caras do Rio são mais chiques. Então, até hoje, no Rio é looping. Looping. Então, Anel no São Paulo e Looping no Rio. anel no São Paulo e looping no Rio. E aí ficava, imagina um filme de 90 minutos, ficava 400 anéis ali, tudo Sim. enumerado, de 1 entendeu? Então, grava anel 1, depois grava anel 2 e vai indo. Mesmo assim, demorava pra caramba. Mas isso se tornou, basicamente, o que se trabalha até hoje. Hoje a tecnologia avançou, hoje ninguém mais grava. Porque depois disso veio o DA, que é um digital áudio, que já gravava em 8 canais, e aí veio mais outras tecnologias. E hoje tem várias, nossa, tem o Pro Tools, tem o Reaper, tem um monte de programas que é uma maravilha. Por isso que eu digo que quem começou lá atrás, desculpa os novatos, mas Sim. esse sim é dublador. Por quê? Porque tinha que pôr na boca, não tinha como. Você tinha que pôr sincronizadinho. Não tinha como arrastar, não tinha como encolher, não tinha como fazer nada. Hoje não, hoje você fala de qualquer jeito, né, põe certinho lá, mas aí ficou curto, arrasta, põe para trás, encolhe. Puta, você põe na boca do cara, faz. É uma maravilha hoje. Né? Na época não, na época você tinha que dublar mesmo. Enfim, aí. Ô, Raul, só para fazer um parênteses, que assim, olha a etapa da história que a gente chegou, pessoal. Quem está assistindo aí do outro lado da telinha, o Raul falar, quando o Raul falou BKS, é aquele que a gente ouve lá nos filmes no começo, né, Raul?
É Versão BKS. brasileira, Aí eu tipo, falei, isso, aí eu falei, caramba, cara, olha onde a gente chegou no nosso papo aqui, cara. Alguém conhece sobre a BKS, show de bola, viu? tinha o locutor exclusivo da BKS, né? Aquele versão brasileira BKS. BKS. Ai, ai. Então, mas a Alamo era assim também. A Alamo tinha os estúdios de baixo, que eram verdadeiros estúdios de cinema. A Herbert Richard, eu nunca cheguei a ir, mas falaram que também era assim, porque todos os estúdios que começaram lá atrás eram desse tamanho, né? Que a BKS antigamente ela era A e C, na verdade. Então, ela passou a ser Braskem-Som de 80 para frente, 85, acho, para frente. Mas antes ela era A e C, e você ouviu muito. Versão brasileira A e C São Paulo. Ouvi, muito. Aí então se gravava os anéis. Um bom dublador ele tinha que gravar no mínimo 20 anéis por hora. Uhum. Assiste uma, ensaia a outra e grava na terceira. Até hoje é assim. Mesmo com o avanço da tecnologia e tudo, ainda se utiliza o formato de anéis para cortar o filme. A cada 20 segundos é um anel, né? A cada 20 anéis é uma hora. E eu aprendi isso tudo lá na Paris. Então eu comecei cortando anéis, porque de noite eu estava lá, ocioso. Aí o Paris falou assim: você não está afim de ganhar um troquinho? Eu falei: lógico, eu estou aqui para isso. Então, vou te ensinar a cortar anéis. Então, você pega o filme, né? Assiste o filme, e lá tem um time code, que é um TC, né? Que é o time code. Então, de 0 a 0,20 é um anel. Então, o que aparecer no texto nesse período aqui, você faz um traço e coloca 1 em cima. Aí, do 0,20 a 0,40, é o segundo anel, anel 2, outro traço. E vai indo, vai acompanhando o texto e vai cortando em anéis e anotando os anéis. Aí eu comecei a cortar anéis, cortar em anéis. Depois me ensinaram a fazer o mapa dos anéis. Por quê? Porque, vamos supor, sei lá, o Stanley vai entrar no anel 5, no 15, no 28, no 35, no Ah, tá. 60. Ele não vai estar o tempo todo na cena, então ele vai aparecer em vários lugares diferentes. Então eu tenho que colocar lá a numeração do Stanley no mapa para saber aonde que o Stanley entra, entendeu? Então faz-se um mapa de anéis. Primeiro o principal, os dois principais, depois os dois coadjuvantes, e aí os outros que têm uma entrada maior e vai diminuindo até. Né? Aí tem o mapa do vozerio. Vozerio é só aquele burburinho que a gente vê nos filmes, burburinho, alguém que está lá, por exemplo, tem uma cena aqui num restaurante. Então tem os dois atores principais que estão aqui conversando e tem toda uma galera no fundo, entendeu? Conversando. Então, é vozerio, é o background que a gente chama. Então o pessoal lá do fundo é vozerio. Então vozerio você também anota a parte, porque vai ter uma galera que vai vir fazer só vozerio, entendeu? E eu aprendi tudo sobre dublagem, né? Como funciona o corte de anéis, mapa, escalar e tudo mais. E foi aí que também peguei meus primeiros personagens, né? Porque eu estava ali dentro, estava ali, então o Paris me dava uma força. E eu considero que 95 foi o início da minha dublagem. Eu comecei em 94, mas eu considero 95, que em junho agora está fazendo 30 anos, porque foi onde eu peguei meu primeiro personagem fixo, que é o Feroz, da série Pestinha e Feroz, que passava no SBT. É um cachorrinho pretinho, peludinho, e o Denis, que era o amiguinho do Feroz, tem uma camisinha de flamenguista, né? Vermelho e preto, e os dois aprontavam pra caramba. E o Feroz ele só reagia, às vezes ele pensava, então ele não latia, ele reagia. E quando o Denis às vezes queria sacanear ele fazia assim, ele pensa que me engana. Mas era só o que ele falava. E reagia muito. Então foi o meu primeiro fixo de série. Por isso que eu considero o início da minha dublagem mesmo, de 95, 30 anos de dublagem. E dali para frente, foi só indo. Em 2000, o Parisi me colocou para dirigir.
Ele falou assim, Raulzão, você já tá bom, já tá bom. Então precisava ter 5 anos de dublagem para poder começar a dirigir. E aí chegou várias séries lá no Paris, veio Pokémon, veio Yu-Gi-Oh!, Inuyasha, Shaman King, enfim, veio uma enxurrada de desenhos japoneses. E até então, só poucos desenhos japoneses tinham feito sucesso, né? Que nem era mais os tokusatsus, né? Que a gente chama, né? Que era o Jiraiya, esses caras que eram mais, não eram animes, né? Live action, né? Que chama também. Sim. E o Cavaleiros que tinha feito um grande sucesso. E o pessoal que trouxe esses desenhos, eles chegaram no Paris e falaram assim, ó, a gente não vendeu nenhum desenho ainda. A gente está trazendo os desenhos e se você topar fazer uma parceria, você dubla e a gente coloca no mercado. O que vender a gente racha, topa. Eu falei assim, sei lá. E o Paris vendeu uma caminhonete, vendeu uma casa para poder dublar esses desenhos, cara. E eu fui um dos diretores, eu dirigi Pokémon, né? E depois dirigi no Yasha. E o Paris tinha um lema: quem dirige não faz principal. Tá bom. Ah, tá. Porque dirigir também poderia participar da dublagem. Não impede, né? Então você fez personagens também, isso. Aí eu fazia pontinhas, fiz muita pontinha. Aí toda pontinha que sobrava, lá vai eu fazer. Uhum. E eu tenho uma facilidade, a minha voz é chamada voz branca. Eu posso ir para um agudo extremo, e tal, lá em cima, ou tal, lá embaixo, bem no grave. Ah, legal. E aí nessa apareceu um camarada lá, né, que ele tinha uma voz normal, que nem a minha, que eu me escalei, falei, esse carinha tem poucos anéis, não vou fazer esse cara aí. E só que ele foi ficando, e acabou que ele se tornou um grande vilão, que era o Merrick de Yu-Gi-Oh! Né? Então, o Merrick, ele tinha uma voz normal. Se prepare, Yugi! Agora as minhas cartas eu vou te detonar! E de repente ele pega e baixa um espírito no cara, né? E aí, no espírito, a voz grave. E eu tinha que fazer a voz. Eu invoco o dragão alado de Ra para mandar você para o Vale das Sombras. Aí então eu tinha que gravar ele todo com a voz normal e depois vir e gravar ele de novo, todo ele possuído. E o Merrick foi um divisor de águas, né? Porque a partir daí, os outros estúdios começaram a me ver com outros olhos. Falei, caraca, olha o Raul. Porque assim, eu era escalado muito. Mas por quê? Porque eu tinha facilidade de mudar a voz. Então, eles me escalavam para um jovem, um meia-idade e um velho. Um jovem, um meia-idade e um velho. Um jovem, um meia-idade e um velho. Nunca me passou disso. Aí até que um dia eu escalei um dublador chamado Tirabosque para fazer umas pontas lá, né? Tirabosque é um jovem. Blá, 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 blá. Não, é um jovem. Mas, Raul, minha voz é essa, eu não posso mudar, não tenho como mudar. Aí, como assim? Pô, não uma aliviada, faz uma coisa mais leve. Não dá, minha voz é essa. Pô, tá me tirando. Não, a voz é essa. Tá bom. Então não vai dar para fazer esse jovem. Faz a sua voz normal. Aí tinha um velho. Faz esse velhão para mim. Blá, blá, blá. Não, é velho. Tira, é velho. Não dá. Aí eu, pô, Tira, você tá de sacanagem, cara. Como é que você não... Aí ele depois falou assim, Raul, eu fui muito usado no começo. Me usavam bastante para fazer justamente isso. Uma voz jovem, meia-idade e um velho. Um jovem, meia-idade e velho. Aí chegou uma hora que eu falei, chega, a minha voz é essa e acabou. Querem me escalar? Me escalem pela minha voz. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer personagens maiores. Entendi. Aí eu falei, tá. Interessante. Então, sempre foi assim. E eu percebi que outros atores mais antigos, experientes, também só tinham aquela voz. E não era de sacanagem. É para justamente bitolar, para fazer uma coisa muito bitolada. Eu já não tinha essa frescura. Nossa, várias e várias vezes eu contracenei comigo mesmo. Wolverine e os X-Men. Eu fazia o Wolverine
E aí o cara que tinha feito o teste para o noturno ficou doente, não conseguia fazer noturno. Aí já tinha 10 episódios prontos, só faltava o noturno gravar. Aí eu falei pro diretor, se quiser a gente grava o noturno, você né, mixa, manda pro cliente. Se o cliente reclamar, aí pelo menos você ganhou um tempo, uns dias a mais para escolher outro cara para né, fazer o noturno. Aí passa o noturno aí. O noturno tinha uma vozinha leve e falava alemão ainda, ele tinha um sotaque alemão. Então eu falei, vamos fazer esse negócio aí. Aí gravamos todo o noturno. Eu contracenava mesmo como o Wolverine. Então o Wolverine era, então Hank, agora nós estamos aqui, precisamos salvar o mundo. E o noturno era, então eu não posso ir para um lugar onde eu não sei voltar, eu preciso de uma referência, senão a gente fica preso. Entende? Então, Sim, meu, ficou da hora. E da mesma forma, quando eu fiz Bleach, eu comecei fazendo o Yamamoto de Bleach. sim, conheço. Eu sou Yamamoto, general da primeira divisão. Quem está comigo está, quem não está, deserde e sofre as consequências. Só que aí apareceu o Ikako, né, que era uma ponta que eu fiz o Ikako. E depois o Ikako foi crescendo, crescendo e virou o Ikako, cara. Puta, meu. Uhum. E mais bacana, porque o Ikako era mais lá em cima, né? Mas eu tenho sorte, quanta sorte, até que enfim, alguém à minha altura. Você vai conhecer minha bancada e vai ser a última coisa que você vai conhecer na vida. Enfim, então, nunca me atrapalhou esse negócio, não. Claro, sempre me chamavam mais para fazer só ou negão, ou fortão, ou vilão, ou monstro, por causa da voz grave, que eu conseguia atingir uma voz, né, grave e bacana. Que nem foi o caso do Cell, do Dragon Ball. Uhum. Que eu, no Z, eu já tinha feito o 16 e o Trunks. E quem fazia o Cell no Z era o João Batista. Só que o João Batista era carioca, e quando ele veio do Rio, a gente fez uma amizade, e ele fumava muito, então ele já tinha uma voz grave Uhum. naturalmente. E aí toda vez que ele me encontrava, ele, então, meu garoto, a gente precisa conversar, a gente precisa marcar um churrasco, hein? Vamos marcar um churrasco. Só que esse churrasco nunca vinha. E aí toda vez que eu encontrava ele, e aí, mano, cadê? E aquele churrascão, vai rolar ou não vai? Uhum. Beleza. Aí o Céu morre, o João Batista morre, e aí tudo bem. Um dia me ligam da CB, CBS, temos 10 horas para você aqui e tal. Ô, louco, 10 horas do quê? Aí a menina não sabe, não sei, acho que só mandaram te falar. Aí eu fui lá, aí na pedra, né, tem lá assim, o estúdio, a produção e personagem. Aí tá lá, Estúdio 2, Raul Schlosser, Dragon Ball. Porra. Aí, Céu? Como assim, Céu? Céu morreu, pô. Aí não, você não entendeu. Agora no Dragon Ball Kai, no GT no caso, ele foi pro limbo. E aí o Naruto foi pro limbo também. E os dois estão lá, e vai ter um pau desgraçado lá. Aí, puta, meu, legal. E você tem uma voz muito próxima do João Batista, então a gente te chamou para fazer o Céu. Só que assim, a gente não quer que você imite o João Batista. Eu falei, pô, mas então por que me chamaram? Aí tá. Quando eu ouço o Céu, a voz dele já era a voz que o João fazia. Porque, assim, eu quando aprendi a dublar, a gente aprendeu o quê? A gente tem que procurar fazer a voz o mais próximo do original, Sim. né? Por quê? Vai que um dia esse cara, sei lá, vai pro Vietnã e ele fala vietnamita, né, fluentemente. E aí você não vai falar, né, em vietnamita. Então se deixa no original aquele trecho e legenda aquele trecho. Então, para não ficar muito diferente, tem que ter a voz o mais próxima possível da voz original. Beleza. Aí eu olhei, ouvi e falei, puta, mas é uma voz normal, do jeito que o João já fazia. E aí eu fiz, né, o Céu. Muito bem, Goku, agora estamos frente a frente. Prepare-se para o meu Kamehameha. E foi. Aí depois veio o Dragon Ball Kai, né, que ele consegue salvar uma molécula, né, do céu, entra numa cápsula e vem pro passado,
e começa tudo de novo. Então eu fiz o Cell em 2 produções, né? No CAI e no GT. O Wolverine eu também fiz em Esquadrão de Heróis, que é Uhum. da Playmobil, e fiz ele no longa Hulk versus Wolverine, que era tudo da Fox. Sim. E quando a Disney comprou a Fox e começou a fazer o filme Deadpool, eu fiquei até numa esperança. Falei, uau, vou fazer o Wolverine agora. É. Fazer o Jackman, cara. Por quê? Porque a roupa do Wolverine era a mesma roupa da Fox, né? A Uhum. roupa do Wolverine que eu dublava. Mas aí a Disney pegou, já adiantou o X-Men Evolution 97, né? Para alavancar, né? Daquela alavancada no filme. E claro, escolheram o Fire Mota para fazer o Wolverine. Não ficou ruim, não. É, só eu achei que ficou assim, um Wolverine com a voz do Stallone, né? Mas tá bom. Mas fazer o quê? É aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E estamos aí. Eu fui um dos caras que mais dublei anime. É Eu sério. imagino. Ah, Raul, é importante o pessoal saber, né? Por exemplo, eu conheci você pessoalmente num evento de anime, cosplay, né? Então você, além de ser dublador, você é chamado hoje para esses tipos de eventos também, né? Até para mostrar seu trabalho, falar com o pessoal, né? é porque tem tudo a ver. Eu tenho mais de 800 personagens de anime. Se for numerar, eu não sei quantos. Eu sei que Pokémon eu fiz mais de 20 Pokémonzinhos. No Inuyasha eu faço, acho, 5 ou 6 caras. No próprio Dragon Ball, eu fiz o Trunks no Z, o 16 no Z. Eu Uhum. fiz o pai do Vegeta num longa. Eu fiz um outro cara num outro longa, né? Então, imagina, se entrar na Dublapédia é tipo Wikipédia, só que de dublagem. Lá deve ter 60% do que eu dublei, ou menos. Porque até 2004 para baixo, não existia uma lei que foi criada uma lei para colocar nas produções o nome de todo mundo que participava daquelas produções. Até 2004 não existia essa lei. Então Então, tem dublagem que você fez pedacinho, não na sua cabeça, mas que tá perdida por aí. muita, 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 muita. Ixi, volta e meia, eu tô sapeando na televisão, aí aparece um filme. Caraca, sou eu que tô dublando. Onde que eu fiz isso, cara? Você entendeu? E é problema, porque, que eu te falei no começo, a gente chega no estúdio, ou que nem hoje, depois da pandemia, a gente tem um estúdio em casa, tem um estúdio aqui. Uhum. Então, para vários estúdios daqui de casa. Então, você não tem acesso ao filme todo. Você só entra onde o seu personagem entra. Entendeu? Tipo assim, eu tô numa escala, e o cara fala assim: Raul, abre o anel 25, você faz o Johnny. Então você vai lá no anel 25, passando, o cara já tá com a imagem só do teu trecho. Você não entende, você não sabe o que tá rolando, o que é o filme. Se for um diretor bacana, e se teu personagem for maiorzão, tipo, tá, quando eu faço um personagem central, ele vai me explicar, ó, esse daí é assim assado, que nesses dias eu fiz um filme, o cara, ele estava na guerra do Vietnã, e ele pisou numa granada e explodiu as 2 pernas dele. Aí quando ele acorda em casa já, depois de 6 meses de coma. Uhum. E ele não aceita o fato de ter perdido as 2 pernas. E é baseado em fatos reais. Depois tem um pessoal que começa a tratar a cabeça dele e tudo mais. Nossa, ele tem muitos picos assim de estresse, de depressão, que ele quer se matar e tudo. E aí vem um cara que produz umas talas, né, de fibra Uhum. e coloca no pé dele, ele consegue correr com aquilo. E ele fica tão feliz que quando ele consegue correr com aquele negócio, sabe?
E ele ganha uma medalha, ele chega em segundo lugar numa Olimpíada de pré de PCD, né? Como é que chama? Olimpíadas de A quantidade. Paralimpíadas, alguma coisa assim, Para, né? isso aí é Isso. palavra. Então, meu, aí o diretor fala assim, então, você vai fazer um cara que ele foi é, pra guerra e explodiu uma granada e tal e tal. Então você tem uma noção mais ou menos do que é. Mas se quando é de coadjuvante para baixo, ninguém te explica nada não. Raul, abre aí Anel 25, você vai o Johnny. Aí tá, o Johnny, passando o Johnny. Aí você já vai ver o texto tá lá assim, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Para onde a gente vai? Bom, vamos ver. Aí pode ser um chofer? Pode ser. Aí você vai ver que é um Uber. Aí o cara entra, olá, tudo bem? Boa tarde, para onde a gente vai? Bom, aí, bom, gravar ou passa a mão? Não, se for pequeno já sai gravando. Se não for, se você não entendeu muita cena, então você passa uma para entender a cena de novo. Uhum. Mas é assim, você só vai vendo os trechinhos onde você entra. Você não tem um acesso ao filme todo. Aí, se você achar o filme interessante, aí sim você vai esperar o filme sair para poder, né, assistir para saber como é que foi o desenrolar da coisa. Senão, do contrário, você não tem acesso, cara. Nossa, interessante. Então tem essa. É dividido meio. Não vou falar categoria, mas que você falou coadjuvante para baixo, às vezes hoje em dia nem vê o filme inteiro, só um pedacinho dele. Só um Interessante. pedacinho. E mesmo se você faz um principal, você não vê todas as cenas, porque tem muitas cenas que o principal não aparece, entendeu? Uhum. Tá rolando outra história paralela, enfim. E quando você dubla para cinema, é pior ainda. Por quê? Em casa aqui, por exemplo, a gente está dublando, mas sempre passa uma tarja, né, na cena, né, não copia, não copia. É uma cópia de trabalho, não Tá. copiar, cópia de trabalho. E vem numa qualidade muito ruim, inferiosíssima, justamente para você não copiar, entendeu? Uhum. Aí, e quando você faz para cinema, que você aparece só a boca do cara, eles Nossa. cobrem tudo, só vê tua boca, para você não dar spoiler de nada. Então você só vê a boca, blá, 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 por quê? Porque eles falam assim, não, você tem que dublar a boca só. Então, para cinema é complicado. E para jogo, por Hum. exemplo, eu já dublei um game que ele é em 5D, 5D, né? Então, tem 5 microfones. Tem um microfone aqui, um microfone aqui, um microfone embaixo, um microfone em cima e o microfone da frente. Uhum. E você tem que dublar retinho assim, você não pode se movimentar, se não sai de um microfone para outro. Nossa. Game não é fácil não. Aí você tá ali e não tem imagem. Quando se dubla game, por isso que o cara chama de localização, porque você vai localizar uma fala Uhum. sua, né? Então, não sei se quando você grava um negócio, você vê que fica cheio de risquinho assim, né? É. Então, você vai localizar a sua fala, quer dizer, a fala do teu personagem, no caso, você vai ter que entrar junto com ele e sair junto com ele. Não tem boca, né? É localização de game. Então, a dublagem não é só dublar o personagem. Tem N formas de você trabalhar na dublagem. E quando você faz voz original? Eu fiz muita voz original. Já em 94, 2004, aliás, eu já tinha um estúdio, montamos um estúdio, a Uniarte, e aí chegou um camarada lá e falou assim, estou precisando de um parceiro, que eu tenho aqui um projeto de animação brasileira e tal. Tem um pessoal que está se formando agora, que eles estão preparados para fazer desenhos em 2D. Aí tá. Mostra o projeto. Então, o projeto é esse aqui e tal. Meu, umas imagens toscas. Aí a gente quer ver se vocês fazem uma parceria, vocês dublam, esse povo aí anima e eu vendo e a gente racha em três. Como era uma cooperativa, a Uniarte, eu falei, temos que conversar com todo mundo, né? Porque Uhum. aí fizemos uma reunião, mostramos para os caras, aí os caras, uns falam, que da hora, outros, não sei, enfim, decidiu-se que a gente não iria então ser parceiros, a gente ia fazer um preço camarada e dividir em várias vezes para que, né, a gente podia trabalhar naquilo lá na boa. Enfim,
eram os carrinhos. Fizemos voz original de carrinho. carrinhos. Então, a voz original é diferente de tudo. Por quê? Porque você não tem referência, você só tem o texto. Então, no texto você tem lá, claro, toda a ambientação, como é que vai ser, o que está falando, para onde ele está olhando, o que ele está fazendo, mas não tem uma referência já pronta. Então, voz original, você faz tudo do zero. É a sua interpretação, e em cima da sua interpretação é que o cara vai animar, vai fazer a animação em cima da interpretação. Então, eu dirigi o primeiro carrinho, e veio os carrinhos. Daí todo mundo do estúdio falou assim, ainda bem que a gente não entrou na parceria com esses caras aí, você tá louco, olha que tosqueira, cara, que coisa feia. Falei, mas gente, é o início, cara, você tem que ver que tá começando. Aí tá, numa sexta-feira era o lançamento dos carrinhos. E o estúdio Uniarte ficava bem no centro de São Paulo, bem do lado da lanchonete Estadão. E faltava um negócio, um cabo que tinha estragado, e eu fui na Santa Efigênia comprar o cabo. E eu tô a pezinho passando por ali, passei na frente da Americanas, tinha uma pilha de DVD de carrinhos enorme, e uma fila de gente, pais, mães, garotos, para comprar o DVD de carrinhos. Por quê? Porque a Disney estava lançando carros. Lembro. A Disney estava lançando carros no cinema e os caras vendendo carrinhos. Aí eu falei, será que esses caras estão se confundindo, estão achando que é os carros da Disney e estão comprando carrinhos? Aí eu voltei para o estúdio e falei, gente, nós tomamos na tarraqueta. O cara, por quê? Vai lá na Americanas dar uma olhada lá. Cara, tem fila para comprar carrinhos. Eu não acredito. Tem. Meu, só para você ter uma ideia, carrinhos vendeu 50 mil cópias em 3 dias, tá? Tanto é que o Botana, que era o dono da Vídeo Brinquedo, ele só tinha feito 50 mil cópias. E aí ele teve que fazer mais 4 edições de carrinhos. E resultado, hoje carrinhos ainda vende pelo mundo afora, cara. Você não tem noção. Ele vende em 130 países carrinhos. E aí carrinhos veio, carrinho 1, 2, 3, 4, 5, 12 carrinhos, veio escolinha de princesas, veio barquinhos, veio ursinho da pesada, veio Ratatouille, enfim. Foram 48 projetos que a gente fez para vídeo brinquedo, tudo voz original. O cara ganhou tanto dinheiro com carrinhos que ele comprou um prédio. É sério. Ele comprou um prédio ali no Bom Retiro com carrinhos. E o Ale Machado era o cara que estava começando, né? Na 44 Bico Largo era o nome da empresa. Hoje a empresa se chama 44 Tons e ele faz filme, já ganhou vários prêmios da 44 Tons. Inclusive tem um desenho que ainda é feito por eles, que é a última fatia de pão que passa na Nickelodeon, eu acho. Uhum. E ele ainda está produzido, né? Só que a evolução, se você pegar os primeiros carrinhos e ver hoje como é feito o desenho deles, você vê a evolução. Só que teve que ter um começo, né? Todo começo tem que ser apoiado, cara. Então, se ele não tivesse tido aquele começo lá atrás, talvez ele nem teria chegado onde está hoje, né? Então, a gente fez muita voz original, que é algo assim que começa do zero. Então, dublar não é só dublar a boca, né? Às vezes é criar mesmo, né? Interpretar. Criar, total. Ô, Raul, vamos falar, né, assim, só para a gente fechar um assunto bem legal quanto a isso, como que tá os projetos hoje, onde você está inserido, até onde você pode falar, né, que eu sei que você está nativo aí. Porque assim, quando você começa um projeto, principalmente quando é novela, quando é série... Puta, eu tô fazendo muita novela russa, você acredita?
Novela russa. Não para o Brasil. O pessoal está dublando para os países africanos que falam língua portuguesa. Sim. Mas eu já dublei 6 novelas russas, estou fazendo mais 2. Incrível, os caras têm uma produção da hora. Aí tu fala assim, russa? Porque a Rússia ficou fechada há muitos anos, não comprava nada de fora, então eles tinham que investir em produções locais. Hoje o pessoal vende muita coisa que foi feita naquela época, né? Séries muito boas, uma produção assim que você fala assim, caraca, meu, os caras capricham bem mesmo. Lógico que russo é Shnikova, Shelinskovas, tem os nomes estrambólicos, né, que você enrola a língua. Mas eu estou fazendo, então, agora mais 2 novelas russas, tem 2 novelas mexicanas, tem uma novela turca, tenho 4 séries fazendo, tem uma série que estreou, essa eu posso falar, que é Warriors, que está estreando no Max, que é um desenho, que eu faço O Senhor das Emoções, é um desenho muito bacana, que o garotinho, ele sofre bullying, né, então ele é apaixonado por uma menina, e ele quer ser machão já, então ele entra numa competição para mostrar que ele é homem, um hominho, e a competição é assim, quem perde tem que virar um frasco de pimenta, né? De pimenta malagueta, aquela mexicana. Molho de pimenta. Virar que você fala, tinha que tomar. Tem que tomar. Tem que virar, tem que tomar. Um frasco inteiro. Nossa. E aí ele vai e perde, cara. E aí tem que tomar aquele frasco. E ele toma aquele frasco. Meu, ele vomita, desmaia. Quando ele acorda, ele tá num ambiente, sei lá, um submundo, um negócio diferente, aonde tem todas as emoções que ele viveu ali, só que representado por outros bichos, e tem uns que querem matar ele, então, meu, ele tem que começar a salvar os outros personagens, e eu faço ele velhão, né? Então o desenho começa já, eu acordando ele, né, para que ele tome esse frasco de pimenta 2 dias antes do dia, para que ele adiante a coisa, porque o velho está lá no passado, ele está já com 4.000 anos, você entendeu? Ele fala, gente, eu não aguento mais viver nesse lugar, eu preciso sair daqui, enfim. E aí, o Senhor das Emoções é ele adulto até velho, então tem várias etapas assim da vida dele, e eu faço O Senhor das Emoções. Tá na Max, estreou esses dias. Show. E tem também as Guerreiras de Harvard, né? Heroes, que eu faço o Ceres, que é um gênio, né? O gênio da água, o Ceres. E tem mais umas produções que ainda não posso falar, porque estão sendo produzidas, mas graças a Deus, trabalho está tendo, graças a Deus, bastante. Que legal, viu, Raul? Sabe o que eu queria perguntar antes da gente encerrar nosso papo, cara? Eu acho que é uma das mensagens. Você deu uma lição de vida para um dublador. Olha o que você passou. Quem assistiu a gente até aqui sabe o quanto que você passou para poder chegar até toda essa trajetória, né? Desde lá atrás, alugando quartinho, todo mundo entendeu aqui. Aí, quem está ouvindo você agora, nem sei como é que é hoje em dia esse ramo, mas quem está ouvindo você agora e desperta algo assim, poxa, que vontade de ser dublador, ou fique com mais vontade, vai que alguém tá. Você deixa um conselho, cara, para alguém que quer ser um dublador ou dubladora, um conselho de raiz mesmo seu aí? Ir atrás do sonho, cara. Eu ia falar igual o Jiraiya fala. Para ser um grande shinobi, não importa o número de jutsus que você domina, nem a quantidade de talentos que você possua, sem a determinação de nunca desistir. É porque, assim, na minha época, tinham poucas produções, pouca coisa dublada. Pode ver que até acho que 98, 99, tinha muitas coisas ainda que passavam na TV aberta, legendadas. Depois que veio uma lei que tudo que fosse para a TV aberta tinha que ser dublado e tudo mais. Mas no cinema ainda tinha
pouca dublagem, pouca. Hoje já não, você vê poucas salas de cinema legendadas, porque o público, né, de dublagem é maior. Então, os caras sabem que, putz, se eu colocar um filme que não é dublado, poucos vão assistir. Então, hoje a dublagem está bem maior. Antigamente tinha pouca dublagem e tinha pouco dublador. Eu sei que em 98 tinham 120 homens e 80 e poucas mulheres dublando. Sempre teve menos mulher dublando do que homem. Hoje deve ter uns 600 homens e umas 300 mulheres, vai. Só que o número, né, de produto para dublar é maior, por causa dos streamings, quantas plataformas de streaming tem, né? Você pode ver que tem a Amazon, tem a Netflix, tem a própria Google, tem centenas não, mas tem N empresas, né, de streaming, e fora canais abertos que todo mundo dubla também. Tem streaming só de animes, né? Tem como é que fala? A Crunchyroll, tem a Anime Onegai, são plataformas só de animes. E, claro, na minha época não tinha curso de dublagem, você tinha que sentar a bunda lá e assistir os caras trabalharem. Ao meu ver, isso foi muito bom, porque você assistia o cara trabalhando, fazendo, ninguém te dava toque de nada, você tinha que estar captando. Então o diretor falava assim, bora outra que a intenção não ficou legal. Aí tu fala, puta, intenção, tem que ir na intenção. Ou então, vai na intenção. Ou seja, o texto era comprido demais, então se você dá na intenção, você pode botar um texto menorzinho e dar na intenção e vai. Hoje, a facilidade é grande porque tem muitos cursos de dublagem. Só que tem um detalhe. Eles preparam o aluno e jogam no mercado. Mas o aluno vai para lá só com a teoria. Ele não pratica, ele não tem o que a gente chama de ritmo. Até um jogador profissional, se ele passar um mês sem jogar, sem treinar, ele sai de ritmo. Ele não consegue render tanto quanto ele está, né, na ativa. E a mesma coisa é a dublagem. Você tem que estar na ativa, para estar no ritmo, para render, para fazer 20 anéis por hora, no mínimo. Claro, tem gente que faz mais, por exemplo, o Guilherme Briggs, Manolo, Raul Schlosser, fazem 80 anéis por hora, 90, né? Mas aí é casos e casos. Enfim, você tem que fazer no mínimo 20 anéis por hora. Por quê? Porque tudo é por anéis. O diretor ganha por anel, o técnico ganha por hora, o estúdio ganha por hora, o dublador ganha por hora. Se eles te escalam para um determinado tempo e você não dá conta de fazer, é prejuízo. Então, o diretor só vai te escalar se você tiver conquistado ele, ou pelo menos alguém indicado. Chama o Raul que o cara é bom, né? Então você tem que conquistar a confiança de quem escala primeiro. Para isso tem que praticar muito, muito. E para ser dublador tem que ser primeiro ator, tem que ter o DRT, né, para trabalhar como dublador. Não ir atrás de cursos por internet. Eu estou vendo que tem gente fazendo curso online. O que você vai aprender num curso online? Claro, você vai aprender as técnicas e tudo, mas se você não praticar, não colocar essas técnicas praticando, você não vai a canto nenhum. É igual você fazer um curso de pedreiro. Mas, e aí? Você vai encontrar alguém que vai te dar a casa para construir sem que você mereça, sem que você crie uma confiança, né? Porque você vai morar dentro da casa, você vai dar a sua casa para construir por alguém que você não conhece, alguém que não tem prática. Então, é complicado. Eu sei que tem muita gente que chega no mercado, eu mesmo recebo vários e-mails todo dia, Raul, me dá uma força aí, cara, eu tô começando agora e tal, não sei o quê. Falei, filho, eu não tô dirigindo atualmente, né? Nem tenho mais estúdio, mas tem que ir atrás de quem tá dirigindo, convencer o cara. Mas eu fiz um material aqui, só que tem uma coisa, você manda um material, é diferente, porque eu aqui posso gravar várias e várias vezes até ficar bom. Sim.
Entendeu? Então, esse negócio de mandar material, o pessoal recebe por educação, mas eles nem vão assistir, porque falam, esse cara. Se você conversar quer dizer, 1 minuto com alguém que diz que é dublador, mas você já percebe no tom de voz, na desenvoltura e tal, que o cara não tem ritmo, é difícil, cara. É difícil. É um trampo que é gostoso, maravilhoso. Puta, já pensou? Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo e ainda ganho dinheiro com isso, né? Então, mas eu tenho 30 anos de dublagem e ainda aprendo. Todo dia eu aprendo, porque toda vez que você pega um personagem novo, é uma nova história, entendeu? Então, ele tem tiques diferentes. Dublagem de desenho não, porque é só um abre e fecha de boca, né? Uhum. Agora, quando você pega um ator novo, um ator diferente, eu, por exemplo, eu dublo vários atores, Dwayne Johnson, Tommy Lee Jones, Samuel Jackson. O Samuel mas aqui então, mais agudinho. Ah, percebe, cara, que não é por aí, né? O Dwayne é mais suave. Ah, perfeitamente, cara. Eu estou entendendo perfeitamente. Não se liga, não. Entendeu? Então, todo mundo tem uma peculiaridade. E estou aprendendo todo dia, meu. Você nunca vai chegar num patamar e falar assim: Uau, eu sou bom, the best. Não, porque você está aprendendo todo dia. Então você tem que ser humilde o bastante para saber que você nunca vai ser bom o suficiente. Você sempre vai estar aprendendo. Então, para quem está começando agora, seja humilde. Baixa um programa, tem um programa chamado Reaper, que você baixa, ele é leve, qualquer computador roda ele. Pega filmes, e bons filmes, bem dublados, como referência. Ouve toda a dublagem, as nuances, a interpretação, sabe, como referência. E leia muito. Leia muito. Leia dialogando. Hoje em dia mais ninguém quer ler dialogando. Pega um livro e dialogue, entendeu? Quando está narrado, narre. Quando tem um personagem, interprete, sabe? Para você ter a habilidade de falar sem estar explícito que você está lendo. A Show coisa de tem que bola. fluir. A coisa tem que fluir naturalmente. É porque, às vezes, o cara vai e quer interpretar, mas não interpreta. Ele lê o bagulho. Não. Você tem que dialogar. A coisa tem que fluir naturalmente. Mesmo que você esteja lendo. Você vê que os caras que apresentam um telejornal, eles estão lendo. Uhum. Está tudo passando ali no teleprompter. Mas eles têm uma facilidade de dialogar o que está escrito que fica naturalmente, como se ele estivesse falando com você. Você entendeu? Então, essa é a dublagem, dialogada. Então, leia muito, interpretando, dialogando, se prepare, e aí peça para. Não mande material, fala assim: eu prefiro ir aí e gravar um material presencial para vocês me verem, vocês me sentirem. Né? E aí pronto. Ao vivo, você tem que estar preparado, senão você começa a tremer na base e não dá conta, entendeu? Ou então seja humilde, fala assim, então eu estou começando, então se vocês tivessem uma pontinha, um vozerio, qualquer coisa assim, né, para vocês verem como está o meu ritmo e tal, pronto, né? Todo mundo tem a chance. Legal, viu, Raul? Querendo ou não, foi uma dica legal aí, porque tem gente, eu já ouvi, tá? Meu sonho era ser dublador, dubladora, talvez aí ouvindo a sua história. Hoje, né, com as dicas que você deu, acredito que ler bastante é uma coisa que eu ouvi até locutores falarem. É uma coisa que você também foi locutor, né? Então eu já vi com bate-papo aqui que as pessoas, não, lê bastante, pega um jornal, lê em voz alta. É uma coisa que você deu aí de dica também, que eu já vi locutores também, como você ter falado. Então agradeço as dicas aí. Pô, foi legal falar com você, viu, Raul? Agradeço, cara. Eu que agradeço o convite, espero ter colaborado, sei lá, mas foi bacana, Perfeito. obrigado mesmo. Então tá E bom. estamos aí. Que Deus abençoe muito aí, tudo de bom. Tá, eu que agradeço. Então tá bom, cara. Até uma próxima aí. Vai ser muito legal também um retorno algum dia para bater outro papo. Show? Pode ter certeza. Tudo de bom, que Deus abençoe. Amém. Tchau. Falou. Valeu, amigo. Até mais. Até.